Nesse ponto do projeto, nós temos essa interação do botão aqui funcionando corretamente, conforme a gente implementou no vídeo anterior. Portanto, se eu clicar aqui, ele vai mostrar a div resultado, e se eu clicar aqui em voltar, ele vai voltar para o botão. Só que perceba que esses dados ainda estão fixos lá no meu HTML. Se eu clicar aqui, abrir o meu código HTML, você vai ver que eu tenho aqui 41.5 obesidade mórbida. Se eu mudar aqui para 41,8, veja que ele mudou aqui. Claro que isso não é o ideal, porque a gente está criando uma calculadora, então a principal funcionalidade dessa calculadora é calcular esses números e essa descrição aqui, né, dinamicamente. Eu vou então começar a implementar essa lógica, esses cálculos, né, aqui no meu arquivo JavaScript. Veja que aqui no botão IMC, quando eu clico nesse botão, eu mostro o resultado. Então eu estou chamando a função mostrar resultado. Eu vou colocar aqui uma função antes de mostrar resultado, vou colocar uma função chamada calcular resultado. Tá ok? E nessa função, ela vai ser responsável por calcular esse resultado e mudar esses valores aqui. Então eu já posso implementar essa função aqui. Ops. Calcular resultado. E quando essa função for chamada, ela vai substituir esses valores aqui. Então eu posso pegar o class IMC valor, vamos colocar aqui, copiar e colar, e o IMC desk, que é a descrição. Eu vou usar isso como? Eu vou usar aquela minha função, né, com o dólar, para pegar esse elemento aqui. Então eu sei que é um class, eu vou colocar aqui ponto IMC valor. Então eu vou colocar aqui ponto e usar aquele método lá inner HTML. Propriedade, na verdade, né, que eu vou colocar o valor que eu quiser aqui. Vamos colocar um valor fixo aqui por enquanto de 70. E vou fazer a mesma coisa para a descrição. Então vou tirar isso aqui. E vou colocar aqui falando que o valor é saudável. Então perceba que aquele valor lá do HTML ele não vai ser mais mostrado. Agora eu estou subscrevendo aquele valor, né, interceptando e colocando aqui agora através do meu código JavaScript. Se eu salvar aqui, vamos ver o que acontece. Então eu dei um reload aqui, clico em IMC, veja que agora está aparecendo os valores vindos do meu JavaScript. Então eu tenho aqui 70 e tenho aqui saudável. Se eu mudar aqui para 90, veja que agora aparece o 90 aqui. Então esse é o primeiro passo aí para eu fazer o meu JavaScript trazer esses valores calculados, né? Porque lá com HTML puro eu não conseguiria fazer esses cálculos. Então eu tenho o cálculo aqui do IMC, que você já viu lá no início, né, desse projeto, que é essa fórmula aqui. IMC é igual a massa, que seria o peso, né, dividido pela altura vezes altura. Então vamos criar aqui uma outra função chamada calcular IMC. Então veja que eu estou quebrando o meu problema, né? Então eu tenho um projetinho aqui e eu estou quebrando o meu problema em várias funções. Então eu posso criar aqui uma outra função, calcular IMC, que vai receber como parâmetro a altura e o peso. E aqui dentro eu já posso fazer o cálculo simples. Então vou dar um return, né? Eu vou pegar esse peso que eu passei como parâmetro e vou dividir pela multiplicação da altura pela altura. Então, altura vezes altura, que é aquela fórmula que eu te mostrei ali no Wikipedia. Com essa função pronta, eu já posso fazer a chamada dela aqui. Então, eu vou criar aqui uma constante chamada IMC e vou fazer a chamada dessa função, calcular IMC. E no caso aqui, eu tenho que passar os dois valores, a altura e o peso. E eu preciso pegar esses valores aqui da minha interface. Então eu preciso, né, verificar aqui qual que é o ID. Então eu estou usando o ID altura e o ID peso. Então eu posso vir aqui, vou copiar isso aqui de uma vez e usar novamente aquela função super útil que a gente criou lá no início, né? Então usar o dólar para pegar aquele elemento ali. Então eu posso colocar aqui dólar. Eu estou usando o ID, então vou usar jogo da velha. Se fosse classe eu usaria ponto, né? Então jogo da velha.
E aqui eu vou colocar, já que é um formulário, né, eu vou usar o ponto value. Eu preciso fechar essa string aqui. Então o primeiro parâmetro é a altura e o segundo parâmetro, vou até copiar isso aqui, é o peso. Então agora eu já estou, né, fazendo essa chamada, eu estou chamando calcular IMC, passando os valores lá do formulário, a altura e o peso, colocando dentro dessa variável que eu vou reutilizar ela aqui. Então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui IMC. Beleza? E vamos ver o que acontece. Então eu posso colocar aqui uma altura já real agora, 1,72, minha altura 75 quilos. Clicar em IMC e ver o que acontece. Veja que agora ele calculou, né, o IMC, só que ele calculou aqui com várias casas decimais e calculou aqui também usando ponto, né, ao invés de vírgula, que é o padrão, né? Pois quando a gente está programando, ele sempre pega os valores americanos, no caso, geralmente da língua inglesa, né? Então, o separador aí de casas decimais lá na língua inglesa é o ponto, né? E no português é o vírgula. Então, eu preciso corrigir isso. E eu posso corrigir usando uma função. Coloquei até a referência aqui. Deixa eu ver. ToLocaleString, que é uma forma de formatar, né, aquele número ali, formatar de uma forma mais amigável para o nosso português. Então, a documentação está toda aqui. Se você quiser mais detalhes, pode dar uma olhada aqui, ToLocaleString, lá no site, né, no Developer Mozilla, para você entender como usar. No caso, eu já dei uma lida aqui, já aprendi a usar, então só preciso usar aqui. Então, eu posso colocar imc.ToLocaleString e vou passar dois parâmetros aqui. O primeiro parâmetro seria a linguagem, né? Então, eu vou colocar o código PTBR, beleza? E o segundo parâmetro é um objeto de configuração. Então, eu preciso colocar entre chaves aqui. Então, ele se chama Maximum Fraction Digits, que seria o número máximo de dígitos aí, né, de fração. Então, se eu olhar aqui na documentação, deixa eu ver se eu acho aqui, que seria essa configuração aqui. Então, veja se tem um exemplo aqui. No caso, eu vou usar 2 dígitos, né? Então, eu posso voltar aqui no meu código para você entender melhor. Aqui no caso, máximo. Então, o número máximo de dígitos para representar aqui os números fracionários ou os números decimais, né? Então, ponto 2. Então, eu vou usar 2. Vou até colocar outro exemplo aqui. Vou colocar 3 só para você entender o que significa isso aqui. Então, vamos repetir. 1,72, 75. Veja que ele pegou 3 casas decimais. Se eu mudar isso aqui, Maximum Fraction Digits, para 2, e recarregar aqui, veja que agora ele vai mostrar apenas 2 casas decimais. Beleza? E já mostrou formatado corretamente com a vírgula aqui, tá ok? Bem, é isso que eu ia tratar aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai trazer esse valor aqui dinamicamente, né, de acordo com aquela tabela do Wikipedia, né? Então, magreza grave, de acordo com o número, ele vai trazer para mim a descrição correta. Então, no meu caso aqui, 25,35, ele precisa trazer, mostrar aqui e falar que está com sobrepeso. Então, no próximo vídeo a gente cria essa função aqui da descrição, tá ok? Até mais, tchau!